Bom dia, eu sou o enfermeiro Janderlame da Silva, Sou graduado em enfermagem pela Universidade Federal do Amazonas e especialista em saúde pública pela Fiocruz. Eu vim aqui falar para vocês sobre o conceito de diabetes mellitus. Eu fiz uma postagem anterior onde eu falei sobre a diferença entre diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2, ou diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Eu fiz uma postagem falando sobre essa diferença, Agora eu vim fazer essa postagem aqui falando sobre o conceito de diabetes mellitus. Então, esse conceito eu tirei do manual do Ministério da Saúde, do caderno da atenção básica número 16. Então, a definição de diabetes mellitus está assim: o diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associada a complicações, disfunções, insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Pode resultar de defeito de secreção ou ação da insulina envolvendo processos patogênicos específicos. Por exemplo, destruição de células beta do pâncreas, resistência à ação da insulina, distúrbio da secreção da insulina, entre outros. Então, essa é a definição de diabetes mellitus do Ministério da Saúde. Então, quando o conceito fala assim, o diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associada a complicações, disfunção e insuficiência de vários órgãos. Então, o que ele está dizendo é que é uma alteração metabólica. Por que alteração metabólica? Então, porque acontece tanto com o defeito da secreção de insulina, que é para captar a glicose da corrente sanguínea para dentro, ajudar nessa captação para dentro das células, como também alterações metabólicas, que o glucagon ele é liberado também durante esse processo metabólico. E quando fala caracterizado por hiperglicemia, ou seja, é caracterizado pelo aumento da quantidade de glicose na corrente sanguínea, E associada a complicações. Quando fala associada a complicações, aí a gente se remete a lembrar das disfunções e insuficiência de vários órgãos que foram citados aqui, como rins, que são atingidos, os olhos são atingidos, os nervos, quando fala nervos periféricos, principalmente das extremidades e membros inferiores, principalmente, onde o paciente ele perde um pouco da sensibilidade ou pode perder totalmente, e muitas vezes pode vir acompanhado de lesões, porque ele perdeu a sensibilidade daquele membro e pode ter lesões, ter dificuldade na cicatrização, que é justamente um comprometimento nos vasos sanguíneos, dificuldade de circulação no local. Aí que vem as complicações. Então o conceito, estou esclarecendo parte a parte desse conceito, E outra coisa, quando ele fala assim, o conceito pode resultar de defeitos de secreção, é que no diabetes tipo 1, existe defeito de secreção, porque existe um comprometimento de células beta-pancreáticas, ou ação da insulina envolvendo processos patogênicos específicos. Então, a ação da insulina, quando fala envolvendo processos patogênicos, quando começa a ter uma resistência a essa insulina. E aqui o próprio conceito, ele é bem claro, ele fala também em destruição de células beta do pâncreas, que são produtoras de insulina. Então, essas células beta do pâncreas, elas que produzem essa insulina, que é liberada na corrente sanguínea, que ajuda na captação, Vamos dizer, ela ajuda a abrir a porta das células para que a glicose possa entrar. Outra coisa também no conceito fala de resistência à ação da insulina. É quando a insulina é liberada em quantidade já um pouco elevada e muitas vezes o cliente ou o paciente ele continua se alimentando com alimentos que contêm bastante carboidratos. Então, cada vez que ele come carboidrato ou alimentos que contêm bastante açúcar, certa quantidade de insulina é liberada, e se ele aumenta esse consumo, a quantidade de insulina liberada vai ter que aumentar, só que vai chegar ao ponto que vai haver uma resistência à ação da insulina. Então, quando tem essa resistência, essa quantidade de glicose vai
vai permanecer ali na corrente sanguínea e, consequentemente, a glicose ela vai aumentar, tá? Quando falo também no conceito de distúrbio da secreção da insulina, é que ele está se referindo justamente a isso, esse distúrbio dessa secreção. Essa insulina não consegue mais ser secretada em quantidades corretas, naturais, para manter um controle da glicose na corrente sanguínea. Então, esse conceito sobre diabetes mellitus do Ministério da Saúde, do caderno número 16 da atenção básica, ele é muito bem claro, ele é muito esclarecedor. Então eu venho ler aqui para vocês, venho esclarecer detalhadamente, e esse material ele serve de suporte tanto para o profissional da área da saúde também, como pessoas também que buscam informação sobre diabetes mellitus, procurando compreender para que ele possa se cuidar também, tá? Porque o acompanhamento do paciente diabético ele é importante pelo enfermeiro, pelo médico, mas o esclarecimento dele, então a informação para ele, o máximo de informação que ele puder ter para ele conseguir manusear essa doença e ter uma boa qualidade de vida, isso é fundamental, tá? Então, os profissionais são importantes, mas também o esclarecimento, a educação desse tipo de pacientes também, ele é mais importante ainda, tá? Um abraço, um bom dia para todos e continue assistindo aqui nossas postagens sobre diabetes mellitus e outras doenças crônicas degenerativas. Nós vamos continuar postando aqui e falando de saúde pública para